Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e também para compartilhar da palavra do nosso Deus no estudo bíblico. Mas antes de nós passarmos para o nosso estudo bíblico, gostaria de ler o Salmo 34, do verso 1 ao 3, que diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos louvar o nome do Senhor com alguns cânticos espirituais? Boa noite, irmãos. Vamos entoar dois cânticos de louvor ao nosso Deus. O primeiro cântico diz: Reina em mim, Senhor, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. E vamos louvar o nome do nosso Senhor. Na terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Porque Ele vive. Por isso nós podemos crer no amanhã, podemos ter a esperança de um dia nos reencontrarmos com Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de louvar, Senhor, o Teu nome, Senhor, de agradecer pela vinda do Teu Filho, Senhor, aqui na terra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar a esperança, Senhor, de encontrar Jesus no amanhã, Senhor, estar com o Senhor no céu, Senhor. Nos relembra, Senhor, a cada dia, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor, que nós somos apenas passageiros aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda sempre a almejar, Senhor, estar contigo, viver a vida, Senhor, que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus nós choramos agradecidos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos nas doutrinas da confissão de fé. E hoje nós trabalharemos a doutrina da fé salvadora. Então convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Possivelmente você já deve saber até de cor, é um versículo bem conhecido. Mas, se você ainda tiver dúvidas em alguma coisa, abra sua Bíblia em Efésios 2:8. Texto bem conhecido que nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós falamos de fé, queridos, é necessário tomarmos um certo cuidado. Porque é preciso entender que existe a fé comum, ou também chamada fé popular, e a fé salvadora, que é o foco do nosso estudo. A fé comum ou popular é aquela que todos os seres humanos, de uma certa forma, têm. E ela é uma fé que não é suficiente para a salvação. Ela não tem a ver com a salvação, porque ela tem mais a ver com as coisas desta vida. Você já deve ter ouvido as pessoas falando assim: eu tenho certeza de que você vai sair dessa. Mas eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Principalmente nesses nossos tempos, né? Ouvir essas coisas parece que é até comum ouvirmos. Mas esse tipo de fé, ela é mais baseada num pensamento positivo, alguma coisa nesse sentido, do que algo relacionado realmente a Deus. Acabamos por compartilhar essa fé como se tivesse fé na própria fé, como a fé fosse um fim em si mesma, o que não é verdade. E muitas vezes nós compartilhamos dessa fé até mesmo entre nós, crentes no Senhor. Muitas vezes nós usamos dessa fé até mesmo em algumas situações, quando vamos orar por alguém e damos assim, praticamente já a solução junto com a oração, né? Eu vou orar por você e com fé e Deus vai te curar. Eu vou orar por você com fé e Deus vai arrumar um emprego para você logo, logo. E se não acontecer? Não é questão de ter ou não ter fé. Obviamente precisamos orar com fé. Devemos orar com fé. Se orarmos duvidando, a nossa oração não vai valer de nada. Precisamos orar com fé. Mas às vezes nós temos essa questão do pensamento positivo, ao invés de ter a fé naquele que pode fazer todas as coisas. Muitas vezes nós falamos isso, talvez porque temos um certo receio da pessoa não entender direito. Se nós falarmos, não, eu vou orar a Deus e se Deus assim quiser, Ele vai arrumar um emprego para você logo, logo. Mas se falar se Deus assim quiser, pode ser uma coisa que a pessoa não... mas e se demorar, né? Ou seja, a fé, a pessoa parece que aceita mais quando a fé está baseada na própria fé. Mas se falar que se for da vontade de Deus, a pessoa já perde a fé. Mas é Deus quem faz todas as coisas. Se oramos por alguém para a questão de uma cura, é Deus quem vai efetuar a cura. Eu oro com fé, sabendo que Deus é poderoso para curar. Agora, se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer, quando Ele vai fazer, se Ele não vai, isso é com Ele.
O que nós precisamos orar com fé é sabendo que Deus pode fazer. Mas muitas vezes usamos essa fé popular achando que estamos usando a fé em Deus, mas é uma fé baseada em si mesma, como se ela mesma fosse o fim de todas as coisas. Queridos, entretanto, o nosso estudo ele tem o objetivo hoje de trabalhar a questão da fé salvadora. E a fé salvadora, queridos, é o resultado do nosso novo nascimento. Você já deve ter ouvido isso nas nossas últimas lições, nos nossos últimos estudos. Falamos sobre a questão do novo nascimento na justificação, falamos sobre o novo nascimento na santificação, falamos sobre o novo nascimento quando falamos sobre vocação eficaz, falamos sobre o novo nascimento nos nossos últimos estudos. A fé também é um resultado do novo nascimento. Somente aquele que nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, tem esse dom da fé salvadora. Não é simplesmente acreditar em Deus. A fé salvadora, ela vai além de simplesmente falar: eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus é poderoso. Ela vai além, queridos. Essa fé, ela nos dá a certeza de que Deus é o centro da nossa vida. E aí nós entregamos totalmente a nossa vida diante dele. É uma entrega total, queridos. O nosso coração é uma confiança absoluta naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que transforma todo o nosso ser. Essa é a fé salvadora. Essa fé, queridos, resulta em plena convicção de salvação, em pleno crescimento e também de conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos entrar aqui, queridos, especificamente nas sessões da confissão de fé e observando aquilo que nós podemos aprender dessas sessões. Primeiro, a primeira sessão nos traz da seguinte maneira: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra do Espírito de Cristo, que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. O que nós aprendemos então aqui nesta primeira sessão? Primeiro, essa fé ela não tem como base o esforço humano. Diz aqui que a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. Então, não é uma obra nossa, mas aqui continua falando, é a obra que o Espírito de Cristo faz. Muitas vezes, dentro daquela fé comum que eu falei no início, as pessoas procuram alívio. Eu tenho fé, eu me agarro a alguma coisa, e nessa questão de ter fé, ela procura coisas que trazem alívio ao seu coração, sem discernir a procedência dessas coisas. Se aquele alívio vai ser momentâneo ou se ele vai ser duradouro. Isso não é fé, isso é misticismo. Mas essa fé, a salvadora, ela é obra do Espírito de Cristo, que capacita o homem que estava morto nos seus delitos e pecados a crer em Cristo Jesus. Vamos ver o que diz Efésios, você que já deve estar aí próximo aí, no capítulo 1, no verso 15 ao verso 20, diz assim, Efésios 1, 15 a 20. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, pode ver que essa fé aqui não é em qualquer coisa, é no Senhor Jesus. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Queridos, observe que essa fé, a fé salvadora, é uma obra do Espírito de Cristo nos nossos corações. Essa fé é ordinariamente ministrada, queridos, pelo ministério da palavra, ou pela pregação da palavra. Romanos capítulo 10, um texto também bem conhecido, Romanos 10, do verso 14 ao 17, vai dizer: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, observe aqui o verso 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o meio pelo qual nós somos vivificados. É por meio dela que o Espírito produz vida em nós. Lembre das palavras de Pedro, quando o Senhor Jesus falou assim, quando as multidões estavam abandonadas, achando o discurso do Senhor Jesus duro demais, e aí o Senhor Jesus pergunta: e vocês também querem seguir? Querem ir embora também? E aí Pedro fala: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É a palavra que produz vida. Mas aqui, como o nosso texto diz, nem todos ouvirão a pregação. No mundo, neste exato momento, deve estar morrendo uma quantidade boa de pessoas, e dentre elas, nem todas ouviram a mensagem do Evangelho. Nem todos que ouvirem serão salvos. Quantas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho também todos os dias? Milhares e milhares de pessoas. Mas nem todas elas, ou ainda não chegou o tempo, ou nunca se converterão. Mas todo eleito ouvirá a mensagem do Evangelho, e no tempo oportuno será produzida a fé no seu coração, para que ele possa aceitar e receber a Cristo, e crer e ser salvo. Observamos então o que diz Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, meus amados irmãos, podemos ter a certeza de que, ainda que nem todos que ouvirem serão salvos, todo eleito ouvirá a mensagem, será produzida a fé em seu coração, a fé salvadora em seu coração, e ele responderá a este chamado da graça e será salvo. De vez em quando nós somos abordados por causa dessa situação, né? Sobre as questões sobre e os que são salvos sem ouvir a palavra. Amados, é uma coisa bem complicada, porque a Bíblia só dá um caminho. É complicado assim, não complicado de entender, porque a Bíblia é bem clara nesse sentido. Só há um caminho para a salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Se eu digo que pessoas que estão morrendo hoje sem ouvir a palavra são salvas, então eu estou apontando um outro caminho que a Bíblia não me diz. Eu estou dizendo que então a ignorância do Evangelho, o não saber do Evangelho vai fazer com que essa pessoa seja salva. Não é verdade. Então, Jesus não é o único caminho. Então, a ignorância do Evangelho também é. Então, está descartada essa questão. Mas há a questão de casos excepcionais. Sim, nós já vimos isso quando estudamos a vocação eficaz. No caso de infantes ou pessoas incapazes mentalmente. Mas não significa dizer também que elas não ouviram a mensagem. A questão é essa. Elas não ouviram. Ainda que não tenham condições de entender a mensagem, não significa dizer que elas não ouviram a mensagem. É diferente. Entretanto, a própria Escritura atesta que é necessário o meio ordinário. E aqui também na confissão de fé fala essa palavra, ordinariamente. O meio ordinário
para que sejamos salvos e transformados pela palavra do Evangelho, para que a fé seja produzida no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, é por meio da palavra. Podemos ver isso, queridos, num caso bem típico disso, ou num caso bem direto quanto a isso, é o caso de Cornélio, um homem que aparentemente era um crente, era um homem que era uma pessoa que dava esmola, era uma pessoa que fazia suas orações, mas foi necessário que Deus enviasse Pedro para que pudesse pregar o evangelho de Jesus Cristo a ele, para que ele e a sua casa e as pessoas que estavam junto com ele fossem salvas, para que a fé salvadora fosse produzida em seu coração. Antes disso, ele não passava de uma pessoa religiosa. Então, meus amados irmãos, a fé é produzida por meio da palavra de Deus. Essa fé também é fortalecida pela administração dos sacramentos. Essa primeira sessão da confissão de fé nos fala sobre isso, sobre a questão da administração dos sacramentos. Isso é evidenciado quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 28, no versículo 19, quando o Senhor Jesus, na grande comissão, envia os seus discípulos para pregar o evangelho e ir batizando e ensinando as pessoas, batizando. E logo depois, ou antes disso, melhor dizendo, ele institui a ceia do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 19, ele institui a ceia do Senhor falando em memória de mim. A questão, queridos, a mensagem é porque a mensagem do evangelho, ela é pregada através dos sacramentos. Nós não podemos ver o batismo, ou aquele ritual do batismo, ou o rito da Santa Ceia, como se fosse algo à parte das Escrituras. Não! É as Escrituras de uma maneira visível, sendo pregada. O batismo é uma ministração da palavra de Deus. A ceia do Senhor é uma ministração, é uma forma de ministração da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada ali, nós em comunhão com Deus, nós que fomos resgatados do poder do pecado, fomos feitos e aceitos como filhos de Deus, agora participamos dos sofrimentos de Cristo. Não vou entrar aqui dando spoiler sobre a questão dos sacramentos em si, sobre o batismo e Santa Ceia, porque vamos ver isso quando estudarmos sobre essa doutrina especificamente. Mas os sacramentos aqui que fortalecem a fé, não é especificamente você olhar para o rito e achar que isso é a questão, mas é a palavra de Deus que é ministrada aos nossos corações através da administração desses sacramentos. É preciso cuidado, queridos, para que a gente não idolatre o rito como se fosse um ídolo. Às vezes vemos pessoas preocupadas, porque eu não tomei a ceia, parece que vai para o inferno se não tomar a ceia. Não é assim. Obviamente é bom que você participe, deve participar. Mas cuidado para que você não coloque o rito acima do significado dele. Se você participa dos sacramentos com a motivação errada, de maneira nenhuma a sua fé será fortalecida por causa disso. Mas também há uma outra questão. Se você se abstém de participar dos sacramentos, isso evidencia um compromisso inexistente da sua parte para com Deus. Se você se abstém do batismo, não, porque o batismo não salva, aí começa a dar aquelas desculpas, que o batismo não salva. Não, observe para o seu coração para ver se você não está com medo de fazer um compromisso com Deus, de ser parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo. Mas a ceia do Senhor, às vezes nós vemos pessoas, a palavra do Senhor é bem clara quando Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala para você examinar a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Mas há pessoas que se examinam, sabem que o pecado está ali, sabem que está faltando reconciliar com o irmão, mas preferem não se reconciliar com Deus e não participar da ceia do Senhor,
a ir lá pedir perdão ao seu irmão ou perdoar o seu irmão. Isso também é falta de compromisso com Deus. Queridos irmãos, então cuidado. A administração dos sacramentos fortalece a nossa fé, se você assim o fizer, se você assim participar da maneira correta. Além da palavra de Deus e além dos sacramentos, outra coisa que fortalece a nossa fé é um outro meio de graça, que é a oração. Este é um instrumento essencial para a vida cristã, para a nossa comunhão, para a nossa confiança em Deus ser fortalecida. Sem a oração, não há comunhão com Deus. Há uma frase muito conhecida, todos nós a conhecemos, né? Quando diz, ou se não, você não conhece, nunca ouviu, vai ouvir agora, que é assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É assim mesmo, queridos. Quanto mais oramos, quanto mais temos comunhão com Deus, a nossa fé é aumentada e fortalecida. Vamos observar o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. É uma oração, ou pelo menos o Senhor Jesus falando que estava orando por Pedro, para que ele pudesse ser fortalecido. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O Senhor Jesus está aqui orando por Simão, Pedro. O Senhor está orando para que a fé dele fosse fortalecida e ele não viesse a desfalecer. E agora há uma ordem aqui para que Pedro, quando tivesse fortalecido por essa fé, transformado por essa fé, também orasse para que os seus irmãos fossem fortalecidos. Então a oração é um instrumento nas mãos do Senhor para o nosso deleite e para que a nossa fé seja aumentada e fortalecida. A segunda seção, queridos, da confissão de fé, dentro da fé salvadora, diz assim: por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo às ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. O que nós aprendemos aqui, então, nesta segunda sessão? Primeiro, aprendemos sobre a autoridade da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de autoridade das Escrituras, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. É por meio da palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus, que o Espírito Santo age no nosso coração e nos convence do nosso pecado. E aí podemos ver claramente que tudo quanto está escrito nas Escrituras Sagradas é a verdade. Foi isso que aconteceu com os nossos irmãos de Tessalônica. Então, convido você a ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Um texto do qual nós estudamos recentemente aqui nas nossas exposições da primeira carta aos Tessalonicenses pelo domingo de manhã. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
é a partir deste momento que a palavra de Deus age em nós, é que nós somos habilitados a andar segundo a vontade de Deus, segundo tudo quanto está escrito nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Observemos o que também é dito lá em Atos, capítulo 24, verso 14. Atos 24, verso 14. Paulo aqui apresentando a sua defesa diante de algumas autoridades, ele fala da seguinte maneira: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Observe que ele fala acreditando em todas as coisas. Não é em algumas coisas. Muitas vezes nós valorizamos parte das Escrituras porque gostamos mais de determinadas coisas. Mas a palavra do Senhor não é para ser crida em partes. Ela é para ser crida como toda ela é palavra de Deus. Os liberais, hereticamente, ensinam que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Ou seja, somente alguns trechos é palavra de Deus. É certo, queridos, que nós sabemos que a Bíblia tem vários relatos históricos aqui, mas não significa dizer que ela não é palavra de Deus. Porque há princípios que o Senhor nos ensina através de toda a Escritura. Outros ainda dizem que a palavra de Deus, ela não é e nem contém, mas ela se torna a palavra de Deus, ou seja, coloca na mão do homem, coloca na mão da pessoa o poder de escolher o que ela quer que se torne palavra de Deus ou não. Isso aqui é palavra de Deus, porque isso aqui falou o meu coração. Isso aqui não deve ser palavra de Deus não, porque eu não entendi nada. Não, isso aqui não é palavra de Deus, porque eu não gostei muito desse texto não, que está confrontando o meu pecado. É assim que às vezes algumas fazem. Mas não é assim que deve ser. O salmista no Salmo 119, verso 4, ele fala: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. É toda a palavra, queridos. A palavra de Deus testifica dela mesmo, como toda ela palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura. Então a palavra de Deus tem autoridade porque toda ela, toda a Bíblia, de Gênesis 1, Apocalipse 22, é palavra de Deus. Mas aquele texto que fala sobre genealogia, há princípios ali que aprendemos. Mas aquele texto lá sobre a questão do tabernáculo, tem princípios ali quanto à palavra de Deus para mim e para a sua vida, para que sejamos fortalecidos. Mas e quanto àquelas questões das leis civis lá do povo de Israel? Ainda que não cumpramos aquilo na lei civil, ou até mesmo na lei cerimonial, uma vez que Cristo já fez isso por nós, há princípios ali que fortalecem a nossa fé, porque é palavra de Deus. O que nós aprendemos também, queridos, é que por essa fé nós podemos obedecer aos mandamentos. Romanos capítulo 16, verso 26. Romanos 16, verso 26. Vou ler o 25 também, para ficar uma coisa mais completa, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Aquele que tem a fé salvadora, porque foi regenerado, é nova criatura em Cristo, teve um novo nascimento, ele assim está habilitado
a obedecer aos mandamentos de Deus. Por essa fé também, por meio dessa fé, trememos diante da palavra. Vamos lá em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, verso 2. Deus, falando através do profeta Isaías, diz assim: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Por que treme? Nós sabemos que há alguns textos que falam sobre o temor e o tremor. O Salmo 2, verso 11, vai falar sobre a questão do temor e o tremor. Filipenses, capítulo 2, verso 12, vai falar sobre a questão de desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas o que significa essa questão do tremer da palavra de Deus? Significa, queridos, ter medo. Assim como o temor tem a ver com a questão do respeito, da reverência diante de Deus, o tremer diante da palavra de Deus é ter medo. Ter medo de ofender a Deus, ter medo de pecar contra Deus, de apagar o Espírito Santo, de ofender a pessoa santíssima de Deus. Isso é o tremer diante da palavra de Deus. Tremer também diante da palavra de Deus é ter medo também relacionado às consequências do pecado. Deus é fiel, queridos, para quando Ele fala que vai abençoar aqueles que obedecem, mas Ele também é fiel quando fala que vai castigar aqueles que desobedecem. Então, se eu e você desobedecermos a palavra de Deus, trememos diante da palavra, porque sabemos que vamos tomar uma cajadada ou um puxão de orelha de Deus. As consequências do pecado. Aquele que tem a fé salvadora no seu coração, este treme diante da palavra, porque ele não quer pecar contra Deus, ele tem medo de pecar contra Deus, e ele também tem medo das consequências do pecado. Mas por essa fé, queridos, nós também abraçamos as promessas de Deus. Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 13, que diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui é a galeria dos heróis da fé, e nós aqui vemos que todas essas pessoas que viveram antes da encarnação de Cristo, viviam pela promessa. Não é diferente conosco. Cristo veio ao mundo, Ele encarnou, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e ainda continuamos crendo nas promessas de Deus. Promessas para esta vida e promessa para a vida futura, ou na eternidade com Ele. Cremos na promessa de que Ele nos perdoa. Aqui, quando nós confessamos os nossos pecados com arrependimento no nosso coração, cremos nessa promessa de que Ele nos perdoa. Cremos na promessa de que Ele nos abençoa. Cremos nas promessas de que Ele provê tudo aquilo que é necessário a nós, para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. São promessas de Deus. Cremos que Ele se faz presente conosco, como Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Cremos nessas promessas. Cremos na promessa da vida futura. Cremos que somos salvos pela graça. Cremos que Ele voltará.
E ainda vivemos por essa promessa de que Ele vai vir novamente para buscar os seus. Mas somente cremos por causa dessa fé que Ele colocou em nosso coração, que foi produzida em nosso coração no novo nascimento, e que nos habilita a abraçar essas promessas gloriosas. Aprendemos, queridos, que os principais atos da fé salvadora são, primeiro, segundo está ali na segunda seção, aceitar e receber a Cristo. Vai lá em 1 João, ou melhor dizendo, Evangelho que João escreveu, capítulo 1, verso 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando usamos aqui esses dois termos, aceitar e receber, nós temos aqui uma outra passagem, do qual nós já lemos, que é lá em 1 Tessalonicenses 2,13 também, que vai falar sobre essa questão de acolher e receber. Não está aqui dizendo que nós temos participação na nossa regeneração, não, queridos. Não é nesse sentido de que nós somos, que a nossa salvação ou a nossa regeneração, ela é sinergística. Tem uma parte de Deus e uma parte nossa, não. Ela é monergística. No entanto, uma vez regenerados, uma vez que o Espírito Santo transformou nosso coração, uma vez que Ele colocou nova vida em nós, somos habilitados a aceitar e receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador, por meio dessa fé que é colocada no nosso coração. A graça nos convida, ela produz fé no nosso coração, mediante a fé. Lembra do texto inicial? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem coloca essa fé para que possamos aceitar e receber. E aqui lembramos daquilo que já falamos sobre a vocação eficaz ou a graça irresistível. Uma vez que o Espírito Santo nos deu nova vida, colocou nova vida em nós, não temos como resistir. Vamos aceitar e receber a Cristo como Senhor e Salvador. E a segunda, o outro principal ato da fé é firmar-se nele somente para a justificação, santificação e vida eterna. Queridos, somente Cristo, somente pelos méritos de Cristo somos justificados, somos declarados justos diante de Deus. Estudamos isso há um tempo atrás. Somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o pastor Fábio falou isso semana passada, somos santos diante de Deus, lá em 1 Coríntios 1, 2. Somos santos, somos chamados santos diante de Deus, por causa de Cristo, e somente por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo temos a vida eterna. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3, que diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é a vida eterna. Então, queridos, aprendemos que os principais atos da fé salvadora é aceitar e receber a Cristo. E também que somente em Cristo há a justificação, há a santificação e há vida eterna. Aprendemos também, queridos, encerrando aqui essa segunda sessão, que essa fé tem a sua origem na graça de Deus. Vamos em Atos, já que nós já lemos o texto de Efésios 2:8, e já citamos aqui até mais de uma vez. Vamos em Atos capítulo 15, verso de número 11, que diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pela graça, é na graça de Deus. A fé salvadora é um dom da graça de Deus. E aí chegamos à terceira sessão. E nessa terceira sessão, nós observamos que diz assim a confissão de fé: esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte,
pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que não é somente o autor, como também o consumador da fé. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, aprendemos que a nossa fé pode se manifestar, ora fraca, ora forte. Vamos lá em Mateus capítulo 6, verso 30, e depois nós vamos em Romanos. Mas primeiro vamos ao texto de Mateus, capítulo 6, verso 30. O Senhor Jesus falando sobre a vida, né, a ansiedade que às vezes assola o coração do ser humano pelas coisas dessa vida. E ele fala no verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Uma expressão que o próprio Senhor Jesus também usa para com os seus discípulos naquele período da tempestade, e que aqueles homens foram lá acordar o Senhor Jesus, achando que iam morrer, e a mesma palavra também é falada a eles, homens de pequena fé. No entanto, vamos lá em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos 19 e 20, falando sobre Abraão. E sem enfraquecer na fé. Se antes ele falava homem de pequena fé, agora está falando de um homem que estava com a sua fé fortalecida. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Às vezes a nossa fé se mostra fraca, às vezes a nossa fé se mostra forte. Se fôssemos colocar, queridos, em um gráfico, como é a ação da nossa fé durante a nossa vida, ela não se mostraria numa linha assim, mexendo pouquinho, não. Ela seria como se fosse uma montanha russa mesmo, cheia de ondas, fazendo isso aqui, ó, cheio de altos e baixos. É assim que a nossa fé é. Isso acontece com você, acontece comigo, e assim também aconteceu com todos os nossos irmãos heróis da fé. Com Abraão foi assim. Deus fez a ele um chamado, lá no capítulo 12. Logo em seguida, se você for ler, dando sequência ali até o versículo, até a metade do capítulo 12, a gente vê Abraão ali com fé, abandonando a sua parentela e indo para uma terra que ele nem sabia para onde era. Mas naquele mesmo capítulo, da metade em diante, a gente vê aquele homem duvidando, com medo de morrer e contando uma mentira para poder não morrer, falando para sua esposa falar que era sua irmã, o que era uma meia-verdade, que não deixa de ser mentira. Duvidou. Aquele homem que é considerado o pai da fé, teve seus momentos de dúvida também. Nós podemos ver isso na vida de Elias e estudamos isso agora domingo. Está recente, está fresquinho aí na sua mente. Um homem que chamou, se colocou diante do rei Acabe, pediu para poder convocar todos os profetas de Baal foram lá, aconteceu lá o fogo do céu cair, levou aqueles falsos profetas para perto do rio, mandou o povo segurar aqueles homens, matou todos aqueles homens, e logo em seguida, uma fraqueza na sua fé, que fez ele querer até a própria morte. Vemos isso, queridos, na vida de Pedro, um homem que de uma certa forma era destemperado e falou, não, mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. Mas quando viu Jesus sendo preso, sendo levado, indagado se ele estava junto com Jesus, eu não conheço este homem. Todos nós, queridos, passamos por esses altos e baixos. Mesmo depois de Pedro, talvez você fale assim, mas aí era aquele tempo ainda que Pedro ainda estava engatinhando na fé. Não. Se você for lá no livro de Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas,
Paulo fala ali que ele faz uma advertência a Pedro, porque ele estava junto com os gentios ali, comendo, bebendo, se alegrando. Quando chegam os judeus, Pedro dá aquela afastada, com medo de ser chamada a atenção dos judeus. E aí Paulo vai lá e adverte: oh, que negócio é esse? Por que você está se afastando? Você estava ali conversando com eles direitinho, em comunhão, por que agora se afastou? E Pedro é advertido ali, porque nós temos esses altos e baixos na nossa fé, queridos. Nós aprendemos que a fé é assaltada, ou como diz o pastor Fábio, tomada de assalto, e enfraquecida muitas vezes pelas circunstâncias que nos afligem. O hino 161 do nosso hinário, ele fala: sei que o melhor amigo é Cristo, quando a tempestade assalta a fé. É assim, queridos. Se nós não perdermos o nosso alvo, Jesus Cristo, de vista, a nossa fé se torna enfraquecida, porque nós começamos a dar lugar às circunstâncias borrascosas que às vezes nós vivemos. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as circunstâncias estão aí para afligir-nos. E se nós tirarmos o nosso foco daquele que é o nosso alvo, nós vamos afundar. Mas, louvado seja o nome do Senhor, essa fé, ainda que enfraquecida, sempre nos levará à vitória. Vamos lá em Efésios, capítulo 6, volta lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 16, falando sobre a armadura de Deus, e agora vai falar especificamente sobre a arma que é a fé, que é o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ainda que essa fé seja de uma forma enfraquecida, ela não será extinta no nosso coração, porque somos nova criatura em Cristo. E estaremos sempre com essa fé à disposição, para que possamos obter a vitória. Aprendemos, queridos, que essa fé nos traz segurança em Cristo. Vamos lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos 23 e 24. Aqui, o contexto é um jovem endemoniado. Seu pai, vendo o sofrimento daquele jovem, roga ao Senhor que o liberte daquela escravidão. E agora o Senhor Jesus fala com ele. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E este homem agora, respondendo ao Senhor Jesus, diz, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. A fé. Mas olha o que ele fala logo em seguida: ajuda-me na minha falta de fé. Ele cria, mas sabia que a sua fé ainda era pequena, ainda era fraca. E ele pede para que o Senhor o ajude nessa falta de fé. Os discípulos do Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 22, quando o Senhor Jesus está ensinando sobre o perdão, ou no capítulo 17 de Lucas, falando sobre a questão do perdão, os discípulos pedem: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles sabiam que eram fracos, ou que sua fé ainda era fraca para perdoar do jeito que o Senhor Jesus estava ensinando que era para perdoar. Assim também precisamos fazer, queridos. No momento em que a nossa fé se encontra enfraquecida, roguemos ao Pai para que Ele nos fortaleça. Um outro texto, queridos, que mostra essa questão da fraqueza e da força do Senhor, que é nele que nós temos segurança, é lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso de número 9. Aqui é aquele contexto de que Paulo está falando sobre o espinho na sua carne, e ele pede ao Senhor para que afastasse esse espinho da carne dele, e a palavra do Senhor agora vem a ele dizendo:
A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, com essa resposta, ele fala da seguinte maneira: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A nossa fé é fortalecida quando nos sentimos fracos, porque ela é fortalecida no poder de Deus. Somente em Cristo nós temos verdadeira segurança. E nós aprendemos também, queridos, que Cristo é a base da nossa fé. Ele é a base da nossa fé. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, vemos que Ele é o fundamento, e somente Ele é o fundamento da nossa fé. É pela sua palavra que é gerada a fé em nosso coração. Mas também, Ele não é somente o autor da fé, como diz lá Hebreus capítulo 12, verso 2, Ele não é somente o autor, mas Ele também é o consumador, ou seja, Ele é o aperfeiçoador da fé. É Ele que nos fortalece no período das nossas fraquezas, e assim o faz pela sua palavra, nos recordando das suas promessas benditas, nos consolando, nos admoestando, nos exortando pela sua palavra. Cristo é a base da nossa fé. Pela graça de Deus, nós temos a origem da nossa fé. Na graça de Deus, nós temos a origem da nossa fé. E Cristo é a base dessa fé. Gostaria de concluir, queridos, observando algumas coisas muito importantes. Primeiro, sem a ação da graça poderosa de Deus, nós não estaríamos aqui neste momento. Eu aqui no templo, com alguns poucos irmãos, você aí na sua casa nos acompanhando os textos aqui, acompanhando esse estudo, nós não estaríamos hoje aqui estudando as Escrituras. Lembre-se, queridos, de que a fé não é um fim em si mesma, mas ela é um meio pelo qual a graça de Deus transforma a minha e a sua vida. Transformou-nos e continua transformando. Então não tenha fé na fé, mas tenha fé sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por meio da fé, a graça nos alcançou, nos habilitou a crer no Senhor Jesus e na sua obra redentora lá na cruz. Por essa fé nós cremos que tudo que a palavra do Senhor nos diz é a verdade. Que tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você é verdade. De que tudo aquilo que Ele nos prometeu e que Ele nos garantiu pela sua morte, pelo seu sofrimento, pela sua morte, pela sua ressurreição, é verdade. É por essa fé que nós cremos. Por meio da fé, nós cremos nas promessas como certeza. Assim como os nossos irmãos que viveram antes da encarnação, assim também continuamos a viver como já estudamos. E nós somos guiados pela verdade do Evangelho. Nós reconhecemos a autoridade da palavra de Deus. E por essa palavra, nós somos quebrantados, nós somos persuadidos, nós somos consolados no amor de Deus. E por fim, se porventura você se sentir fraco em algum momento, não se esconda nos atos de fraqueza daqueles que viveram antes de nós. Às vezes nós fazemos isso, queridos. Às vezes, ao invés de nós exercermos a nossa fé, ao invés de fortalecermos a nossa fé pela palavra de Deus, o que nós fazemos é nos esconder. Ah, mas fulano também já fez isso. Ah, mas eu lembro daquela passagem que Davi cometeu tal coisa. Ah, eu lembro daquela passagem que Abraão fez isso, isso e isso. Ah, eu lembro daquela passagem em que Josué também cometeu esse erro. Não é assim que nós precisamos fazer, queridos. Nós não devemos nos esconder atrás dos erros dos outros, não. Isso não exercita a nossa fé, não aumenta a nossa fé de forma nenhuma. Pelo contrário, somente a enfraquece mais ainda. O que nós precisamos fazer é buscar nos fortalecer a nossa fé, pelos meios do qual elas são fortalecidas, como nós aprendemos lá na primeira sessão. Por meio da palavra de Deus, lendo, meditando, amando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus.
por meio da oração, tendo comunhão e buscando comunhão com Deus, e pela participação nos sacramentos, mostrando o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse instante? Pai bendito, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos regenerou, o Senhor transformou a nossa vida, produziu essa fé no nosso coração, que ainda, Deus, que muitas vezes se mostra fraca, o Senhor nos fortalece pela sua palavra, nos fortalece quando buscamos o Senhor, buscamos comunhão com o Senhor através da oração. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá, não somente nos deu a fé, mas nos deu também, Pai, os meios pelo qual podemos nos fortalecer a fé no nosso coração, fortalecer a nossa comunhão contigo. Nós agradecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor também, Pai, que se em algum momento, ó Pai, a nossa fé se enfraquecer, que não venhamos a esquecer, ó Pai, que o Senhor já nos revelou, Deus, de que maneira podemos fortalecer, e é no Senhor. Não deixe-nos, ó Pai, esquecer que o Senhor é o autor e consumador, o aperfeiçoador da nossa fé. Não deixe-nos, ó Pai, esquecer que podemos, ó Pai, nos agarrar em Ti com garantia, ó Pai, de que no Senhor já somos mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos que estão agora, ó Deus, assistindo, Deus, agora, ó Deus, participando deste estudo, ó Pai, e fortalece a fé em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.